Ô, glória. Mas isso aqui não escuta. Amém, Mael? Leva a cura para casa, Mael. A glória. Bate palma para Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. É Mateus capítulo 8, do versículo 7 até o 10. Deus tem uma palavra para a tua vida. Sentindo falta de bastante irmãos. Fiquei triste porque as mulheres não cantaram. E não pode isso acontecer, principalmente no domingo. Irmãos, o grupo de mulheres não é para cantar só em festa, quando vem caravana de fora, não. Todo domingo, toda igreja que tem um grupo de mulheres canta nos domingos, não é isso? Mas depois a gente vai sentar, vai resolver isso aí. E quando a pessoa responsável não tiver, uma outra pessoa tem que tomar a direção, porque a obra de Deus não pode parar. Porque aprende uma coisa: tudo que Deus coloca nas tuas mãos é para você fazer com o coração. Se você não fizer, tem gente que não gosta que o pastor chame a atenção, mas cair na mão de Deus é mais terrível, né? Amém? Então, serve de exemplo para todos que estão aqui. Quando Deus colocar nas tuas mãos alguma coisa para você fazer, faça com amor, com dedicação. Você não está fazendo para homens, nem está fazendo para você está fazendo para Deus. Amém? E tudo que a gente faz para Deus, eu sou testemunha disso, e tudo que a gente faz para Deus, a recompensa vem de Deus. Por mais que a gente não seja reconhecido, irmãos, porque às vezes quando alguém vai fazer alguma coisa para Deus, aqueles que não fazem falam assim: está fazendo para aparecer. Outros falam assim: é só ele ou só ela que faz. Mas os que criticam é aqueles que nada fazem. Então, quando for colocado em tuas mãos alguma coisa para fazer para Deus, não olha o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. O importante é você fazer, porque é para Deus que você está fazendo, você vai prestar conta a Deus naquele grande dia. Amém? Então, responsabilidade, irmãos. Para quem trabalha de carteira assinada, você não tem uma responsabilidade lá no seu emprego. Se você não tiver responsabilidade, eles mandam você embora e colocam em outro lugar. A obra de Deus é do mesmo jeito. Quando a pessoa não quer Deus tira e coloca outro. Mas é uma oportunidade que Deus dá para a pessoa fazer o melhor para ele, seja lá o que for. Amém? 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 Mateus capítulo 8, versículo 7 a 10. Eu não vou ler todo o versículo, mas um pequeno trecho que diz assim: eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, basta apenas dizer uma palavra e o meu servo será curado ou vai ser curado. Amém? Levanta a tua mão direita para o céu. Irmãos, eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado nessa noite. Vale a pena estar na casa de Deus, irmãos. Vale a pena. Amém? Pai querido, a voz é minha, mas a palavra é tua e ela não volta vazia. Pai querido, que quando eu estiver ministrando, libera cura, libera renovo, libera do teu poder sobre os teus filhos, e que eles possam depois ir para casa totalmente abençoado e agraciado para a glória do teu santo nome. Amém? É linda essa palavra, irmãos. Jesus em Cafarnaum, ele passando com a multidão, e de repente aparece um romano que era uma autoridade romana. Amém? Esse centurião, ele comandava legiões de soldados. Uma legião são 6.000. Então ele comandava soldados. Assim como soldados obedecia, ele também tinha os generais, que eram superior a ele. Esse homem ele era romano, e na história você vê que os romanos matavam, destruíam, saqueavam, mas esse homem tinha um coração bom.
estava enfermo. Você vê que ele se preocupou com aquele que estava enfermo. Olha a preocupação. Então, irmãos, provavelmente era um centurião respeitado pelas pessoas. Apesar de Roma ter invadido Israel e ter muitos soldados mal, sanguinários, nós vemos a história que eles fizeram com Jesus, né? Foi nessa época. Então havia um homem bom, de coração bom. O homem está lá, morre, não morre. Por ele ser autoridade e ter condições financeiras, deve ter dado os melhores remédios, não deu jeito. Ele deve ter procurado os melhores médicos, não deu jeito. Mas quando ele soube, Jesus está em Cafarnaum, Jesus está aí, por perto. Ele não chamou nenhum soldado, nenhum empregado para poder levar recado. Não, eu vou pessoalmente. Oh, glória, aleluia. Eu vou pessoalmente. Porque, irmãos, quando a gente precisa de um milagre de Deus, que seja para nós, ou que seja até para outra pessoa, é bom quando você vai pessoalmente aos pés da cruz. É bom quando você vai pessoalmente direto ao Senhor e pedir misericórdia a Ele. Pessoalmente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo aqui, irmãos, esse homem chega perto de Jesus e disse: Mestre, Senhor, o meu servo, o meu empregado, está paralítico, moribundo em cima de uma cama, está enfermo em cima de uma cama. Ele foi pessoalmente, era uma autoridade. Aí Jesus responde para ele: então eu vou lá na sua casa. Olha, irmãos, isso aqui é o segredo da mensagem de hoje. Jesus disse: olha, Jesus estava disponível, porque ele foi pessoalmente. E quando você vai pessoalmente, Jesus está disponível para te ouvir. Jesus está disponível para te abençoar. Jesus está disponível para abrir as portas. Quando você vai pessoalmente até Ele. Se fosse um soldado levando recado, ou um empregado levando recado, será que a situação seria a mesma? Mas ele foi pessoalmente. Jesus falou para ele: eu estou indo na sua casa agora. Eu vou lá na sua casa. E ele virou para Jesus e disse: Senhor, não precisa ir na minha casa. Basta apenas uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Olha, irmãos, a fé do homem. Não é que ele não queria Jesus na casa dele. Na realidade é como se ele não quisesse atrapalhar o que Jesus estava fazendo. Jesus ia à casa dele, talvez ia tirar do itinerário ou atrapalhar aquilo que já estava, Jesus estava fazendo. Olha, eu também sou uma autoridade. Eu dou ordem e recebo ordem. E eu tenho certeza, se você liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Basta uma palavra para o meu servo ser curado. Então, irmãos, pode ter tudo. Se não tiver a palavra. Uma vez eu fui em um culto, irmão, bastante gente da igreja, e aquela cantoria, canta, 1h40 de louvor até abençoado. Daqui a pouco o pastor falou assim: irmãos, o Espírito Santo me revelou que hoje não vai ter palavra. Não foi o Espírito Santo, não. Porque a prioridade do culto é o quê? A palavra. Pode ter louvor. Adoração é a sua adoração para Deus. A oração é você falando com Deus. Mas a palavra é Deus falando com você. É diferente. Então esse negócio de pastor, hoje é só louvorzão, é só adoração, e não ter palavra, irmãos, não, eu saio fora na hora. Então, irmãos, este homem, ele sabia do poder que havia nas palavras de quem? Como é o nome dele? Jesus. Ele sabia do poder das palavras de Jesus.
agora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu vou fazer coisa linda aqui hoje, irmãos. Tem coisa maravilhosa para nós. Amém? Quando ele chega em casa, está o homem já curado. Aleluia. Então, irmãos, a palavra, disse Jesus, passa o céu, passa a terra. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Só para você meditar aí, Salmo 119, 11. Escondi o quê? A tua palavra. Repete comigo. Eu vou falar e você vai falar a tua palavra. Amém? Escondi a tua no meu coração para não pecar contra ti. Por que a gente evita pecar? Porque a palavra nos faz fugir do pecado. E se porventura pecar, a palavra diz que aquele que confessa e deixa, misericórdia alcança o sangue de Jesus, purifica de todo pecado. Prepara a piroca, suas mãos frias, bate palmas nessa casa. Escondido a palavra no meu coração. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus, ela é pura, escudo para aqueles que nele confia. Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a enviei. Você pode dar glória aí? Aleluia. Eu vou citar mais alguns textos quando eu acabar a semana aquele glória, porque quando mandamos de glória para cima, Deus também manda a glória para baixo. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, nós já falamos e vamos repetir: passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Oh, glória! Lucas capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse: antes bem-aventurado os que ouvem os que ouvem a palavra de Deus e as guardam no coração. Estes são os bem-aventurados. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Essa é forte, hein? E essa merece glória, hein? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bate palma na glória. Mas vem um puxão de orelha, Tiago capítulo 1, versículo 22. Não seja somente ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. Aleluia. Apocalipse 3:8. Eu sei das tuas obras, e esse diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força. Tendo o que, irmãos? Então só está no culto quem está forte? Hã? Quem está falando isso aqui, irmãos? É apóstolo? É discípulo?
É o próprio Jesus. Jesus está dizendo aqui, meus filhos, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, aleluia. Eu sei das tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Essa porta não é porta de emprego, não, irmãos. Jesus disse, eu sou a porta. Essa porta aqui, irmãos, é a porta do céu. Ele está dizendo, olha, essa porta que eu abri para você entrar e vir morar comigo, ninguém tem o poder de fechar ela, aleluia. Eu sei das tuas obras, diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Irmãos, a pessoa que nega o nome de Jesus nunca guardou a palavra, irmãos. Sabe por quê? Porque aquele que guarda a palavra, mesmo estando fraco, mesmo sendo capenga, mesmo muitas das vezes querendo chutar o pau da barraca, ele não nega, ele guarda, ele vive a palavra, porque ele sabe que tem tempos nas nossas vidas que você está aquele crente cheio de fé, fervoroso, mas também você está meio capenguinha. Mas o importante é guardar a palavra, viver a palavra, e quando você guarda e vive, você nunca vai negar aquele que morreu na cruz por você. Amém? Agora, a gente podia falar assim, poxa, quem não veio hoje perdeu. Não perdeu, é você que ganhou que você está aqui. Amém? Então, irmãos, quando nós servimos a Deus, não é sal grosso, não é terra de Israel, não é campanha de prosperidade, não é aquilo, é tanta coisa para isso, não, irmãos. É só guardar a palavra. Jesus, ele disse assim, olha, sobre a palavra, quando você vive a palavra, quando você guarda a palavra, você sempre vai colocar em primeiro lugar quem? Deus e o reino. Jesus, ele está dizendo, busque em primeiro lugar, não é depois não. Busque em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as coisas que nós precisamos, quando nós priorizamos a Deus, mas só prioriza a Deus quem guarda a palavra, quem vive a palavra. Porque, irmãos, o diabo ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhece, o diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhece, estremece, mas não obedece. E às vezes a pessoa, mas eu conheço a palavra, o que adianta conhecer e não guardar, não viver, não obedecer? Então quando você estiver fraco, eu já passei por isso, já teve vez de eu ir para o altar pregar, só estava casca, irmão. Já teve vez de eu falar, vou ligar para o pastor fulano, dizer que eu não vou não, mandar outro no meu lugar, que hoje não estou legal. Aí você sabe uma coisa, Deus me deu uma responsabilidade, não foi para o outro. Se fosse para o outro, era o outro que tinha sido convidado. Aí lá vai eu, sua casca, é o dia que Deus mais usa quando você dá sua casca. Quando você acha que é o tal, né? Eu não sei, já aconteceu com algum de vocês que vai já comigo. Eu comentei aqui um dia, fiquei 15 dias no monte, orando, jejuando, e decidi lá só o esqueleto. Aí eu pensando, poxa, agora se eu pegar só de eu pegar o microfone, a capeta está tudo contando lá a mente do ser humano. Ah, Deus vai fazer, vai acontecer, porque estou no óleo. 15 dias no monte orando, dia e noite, não aconteceu foi nada. E o dia que eu estava perrengue, capenga, que não dava nem condição de botar o pé na igreja, foi o dia que Deus foi me usando. Até falei para vocês fugir com o paralítico quando... Amém? Amém. Por que isso acontece? Para que a glória não seja sua, mas para que a glória seja de Deus. Aí você cruzar o braço porque o diabo se levantou, porque usou alguém da família, porque usou
está bem, porque não está legal. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar. Principalmente na hora de ir para culto. Você sabe a região que o diabo mais ataca a pessoa? Vamos ver se alguém acerta. Você está se arrumando, tudo preparado. A cabeça, irmão. Tem pessoas que sentem uma dor na cabeça infernal, parece que vai morrer. Isso é seta do diabo. Porque a área que Satanás ataca é a cabeça. Você vê que quando um demônio incorpora uma pessoa, ele usa a boca da pessoa que está na cabeça da pessoa. Ele usa a boca para estar na cabeça. Então, o dia que você tiver culto, você está bem, um dia antes, ou talvez de dia, aí vai chegando a hora de vir para a igreja, começa a passar mal, o negócio vem, porque é ele querendo te segurar, querendo te amarrar. Porque quando o diabo ele quer te amarrar, porque sabe que há algo de Deus especial para a sua vida. Mas vamos continuar, nós falamos aqui alguns textos da palavra, amém? Principalmente esse Tiago 1:22, né? Não seja apenas ouvinte. Tem pessoas que já falaram para mim, tem um moço que ele fala assim, eu gosto de ir na igreja quando você está na Vitória, porque eu gosto muito de ver você pregar. E há muita gente que fala, rapaz, eu gosto de ver você pregar. Mas a maioria que fala que gosta de ver eu pregar, não tem compromisso com a palavra. Que adianta ouvir uma palavra boa, uma palavra abençoada, entrar no ouvido e sair no outro, porque não guarda. Quando você está triste, está angustiado, quando você está mal, o que vai fazer efeito na tua vida é a palavra. É a palavra. Sois forte, sois corajoso, porque o Senhor é convosco nessa peleja. Quando você pensa que vai perder, aí o Senhor da palavra diz, o Senhor é contigo, varão valorosa, o Senhor é contigo, varão valoroso, não olha para trás, nem desista, porque esta peleja não é tua, você não vai perder, não é de Deus, o Senhor dos exércitos de Israel está com você. É a palavra, irmãos. A revelação tem que estar na palavra, a profecia tem que estar na palavra, louvor tem que estar na palavra. Tem muito louvor que às vezes a pessoa chora, porque é louvor egocêntrico, louvor que massageia o ego da pessoa. Tem gente que não tem nada de Deus, não quer nada com Deus, mas ouve o louvor, Deus é contigo, Deus vai te dar. Aí a pessoa chora porque às vezes está passando por uma prova, aí aquele louvor vai falar no coração, mas se o louvor não tiver na palavra, irmãos, louvor é homocêntrico, dizem. Esses louvores que massageiam não tem que ser louvor baseado na palavra. A Wagner cantou um louvor aqui da harpa cristã. Qual você mandei? Foi esse? A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É bíblico, irmãos. Até louvor, quando está na palavra, é diferente. Amém? Amém? Então vamos lá, vamos continuar. E até meia-noite a gente não está aqui glorificando a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Presta bem atenção aqui. Jesus estava lá na beira do Jordão batizando, né? Aí, Jesus não, João Batista estava no Jordão batizando. Aí Jesus já passando. Aí João falou assim: o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, ele tinha uns seguidores dele, ele também tinha discípulo. Inclusive, ele teve discípulo primeiro que Jesus. Só que João Batista era profeta e Jesus era o Messias. João Batista não veio para ser servido, na realidade ele veio para servir. Ele preparava o caminho para Jesus. Ele era o profeta de Jesus, o Messias. Para que ele foi falar, Fagner? Lá o Cordeiro. Aí tinha um moço chamado André, ouviu ele falar, você
que ele era seguidor de João Batista. Quando João fala, lá o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele deixou João Batista de lado, sabe assim, ele é o Messias, não vai atrás dele. Aí foi ele e o outro atrás de Jesus. Aí quando Jesus está chegando na casa dele, os dois chegam. Se fosse no dia de hoje, Jesus convidou ele, vamos entrar aí, vamos tomar um café, comer um pãozinho de queijo, uma broa de milho, né, Gilmar? Uma broinha de milho. Aí entrou e aquela coisa toda. Daqui a pouco ele sai e vai lá para a beira do mar. Simão, porque o nome de Pedro era Simão, depois que Jesus mudou o nome dele. Simão está lá na beira do mar. André chega assim, Simão, encontrei o Messias. Porque eles seguiam João Batista. Quando João Batista diz que encontrou o Messias, André foi atrás. E ele vem, Pedro, encontrei o Messias. Pedro, agora o que você está falando? E ele levou Pedro até o Messias. Chegou lá, sem Pedrão falar nada, Jesus olhou no olho dele, tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado de Cefas, que quer dizer pedra, ou Pedro. Então quem mudou o nome de Pedrão ali? De Simão? Jesus. Amém? Amém? Não existe evangelho sem mudança, irmãos. Alguma coisa tem que mudar em nós. Você pode estar 200 anos dentro da igreja. Se você não mudar, você não vive o evangelho. Não é pastor que vai te mudar, não é placa. É você, é tua alma, é teu coração. Eu sou assim, nasci assim. Não é assim que a pessoa fala? Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim e vai para o inferno assim. Porque o evangelho tem que ter mudança de vida. Xingar, vai continuar xingando. Roubar, vai continuar roubando. Encher a cara de cachaça, continuar se embriagando. E com essas bagunças que a gente está vendo aí, que o mundo está de cabeça para baixo. Que evangelho é esse? Não tem mudança no evangelho, irmãos. O evangelho nos faz andar em novidade de vida. O evangelho faz nos tornar nova criação, nova criatura. Isso é evangelho. Não é só ir para o céu, não. Aqui na terra nós temos que ser luz no meio das trevas. As pessoas têm que olhar para nós e ver que a palavra ela está fazendo efeito. Que a palavra está mudando a nossa vida, o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Aí a pessoa é do mundo encrenqueiro, vem para a igreja encrenqueiro, sai da igreja e vai para o inferno encrenqueiro, irmãos. Tem que ter mudança. A palavra de Deus, ela tem que mudar a nossa vida. Amém? Amém. Eu me lembro que eu pregando numa igreja batista, eu pregando. Aí um rapaz começou a chorar, e eu vi que ele estava chorando. Quando eu acabei de pregar, eu nem tinha feito apelo, ele já veio com a mão levantada. Aí ele falou assim, eu posso ir ao altar? Você tem que subir uma escadinha para ir para o altar, lá em cima, né? Eu posso ir com você, tá? Você pode, vem cá. Ele veio me abraçou, você não está lembrado de mim? Eu falei assim, rapaz, não estou não. Eu pensei que você tinha morrido, rapaz, falaram para mim que você tinha morrido. Foi comparsa meu. Na vida de vagabundagem, a gente andava junto. Ele falou assim, rapaz, eu pensei que você tinha morrido. Falaram para mim que você estava morto. Eu falei assim, mas não mentiram não. Eu morri para o mundo e nasci
carregou 9 meses, ela que amamentou. Alguém da família pode dizer: você está perdendo noite de sono por causa daquele vagabundo? Você está perdendo noite de sono por causa aquela filha só te dá dor de cabeça, mas é mãe. Vai no presídio, você vai ser pai no presídio. Todo domingo de manhã é mãe que está lá visitando e chorando pelos filhos. E por mais que a mãe dá conselho e o filho não recebe, até na hora de enterrar, a mãe que mais sofre é a mãe, porque não botou filho no mundo para estar em crime, para estar fazendo coisa errada. A mãe ela bota no mundo para ser pessoa de bem. Mas Deus honrou a minha mãe. Levanta a mão. Aí você também, os seus filhos serão bênção. Managaço, né, Kevin? Levanto o ideia, eu libero, levanto ele, ela manda, eu libero sobre a vida de vocês. Saia daqui vivendo Atos 16, 31. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glórias! Isso é palavra, é Bíblia, está na Bíblia isso aí, irmãos. É Bíblia. Nas suas orações, ore, Atos 16, 31. Coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos, se for ainda pequeno, e declara isso sobre eles. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um por um ali, se você assim crer. Amém? Amém. Olha só falando do André que foi lá, Simão, encontrei o Messias. Aí ele vai lá também tomar um café, bater aquele papo gostoso. Quando ele veio, chegou nem falar nada, ele só viu. Aí Jesus logo, porque Jesus conhece todo mundo. Rapaz, você é o Simão, é o famoso Simão, pescador. Mas eu vou pegar seu nome, será Cefas, que quer dizer Pedro ou Pedro. Aí Pedrão saiu dali, saiu dali alegre. Voltou lá para os barcos. Na Bíblia tem duas pescas maravilhosas, porque quem lê os textos são iguais. Tem a pesca maravilhosa depois que Jesus morreu e ressuscitou e apareceu para os discípulos. Tem até um louvor, né? Quem mandou largar a rede? Não é isso? Porque Jesus morreu. Os discípulos sabem uma coisa: cadê o mestre? Não tem mais, morreu, tem enterrado. Vamos pescar, Pedro, vamos pescar a turma toda. Eu vou pescar com você também. Só que Jesus ressuscitado apareceu lá na beira da praia. Tinha pão na brasa, peixe na brasa. Mas foi um pão feito no céu. Aquilo ali não é de padaria não, irmão. A pessoa, irmãos, que pão maravilhoso. Fico pensando em Elias, né? Todo dia tinha pão e carne, pão e carne. Não era carne crua, não, era carne na brasa. E que levava eram os corpos para Elias. Agora, aí, quando Pedro viu Jesus, ele pulou no barco com vergonha, né? Se achou nu. Mas Jesus falou assim: ó, vai lá para o alto do mar, vai jogar rei. Vai pescar uma noite toda, não pegamos nada. Ele obedeceu, jogou a rede e pegou muito peixe. Só que quando ele viu que o barco tinha de peixe, já tinha peixe assado. Já tinha peixe assado na brasa. Aquele peixe que ele pegou, Jesus não comeu dele. Jesus já tinha um peixe preparado lá esperando. Mas vamos falar da primeira. Jesus, então, Simão conheceu o Messias. Aí vai pescar. Aí Jesus chega lá onde está o Simão. Simão era brigão, era bravo, andava com uma espada. Você vê que quando prenderam Jesus, ele cortou a orelha do sujeito lá, né? Jesus falou: para que isso, Pedrão? Para que essa violência? Pegou a orelha do camarada e botou de volta no lugar. Jesus pegou a orelha do chão e botou de volta. Eu sou da ordem para os meus anjos, eles me guardaram, não precisa disso. Porque ele tinha que ser entregue. Mas enfim, aí Jesus chega com a multidão. Jesus começa a pregar. E tinha 2 barcos, deveria ter mais barcos. Jesus chama quem, vai? Quem que ele chama? Simão. Até! E cara! Aí vem ele estava fazendo o que? Lavando a rede. Quem bota a rede aqui, que a maioria de vocês já botou rede, né? Quando você tira a rede do rio, o que vocês fazem? Tem que lavar a rede, porque a água de rio apodrece. A água de mar também apodrece a rede.
conheceu Jesus. Jesus disse para você assim, irmão, sem ele se apresentar, que se ele tivesse chegado, eu sou Simão, irmão de amigo. Não! Jesus olhou para ele, você é Simão, filho do João. Só que a partir de hoje, não é mais Simão, é Cefas, Pedro. Jesus chamou, não foi coincidência, chamou ele, entrou no barco dele, pregou para a multidão, e Pedrão ouvindo. Aí Jesus chega, quando ele acabou de pregar, ele chega para Simão, Pedro, e diz assim: vai ao mar alto, quer dizer, sai daqui, a uma distância onde a água é mais funda, vai ao mar alto e lança a sua rede. E ele disse: olha, presta bem atenção, quero que você dê um glória bem gostoso, hein? Amém? Ele disse assim: olha, Senhor, eu pesquei a noite toda e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, segundo a sua palavra, porque ele ouviu a pregação, entrou para o coração. Não bastou Jesus apenas dizer: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas. Não, ele ouviu a pregação, a palavra entrou no coração. E quando Jesus vai ao mar alto, ele olha: estou cansado, porque, irmão, a noite toda. Quem já ficou a noite toda pescando? Você já viu a noite toda? Já ficou dormindo a noite toda? Me chama ele. O sujeito deve chegar no dia quebrado, arrebentado, né? E a decepção, irmão. Como Jesus, o ser humano não obedece, mas o vento obedece. Jesus disse: cala-te, vento. E o vento calmou. Jesus disse: acalma-te, mar. E o mar acalmou. Então o mar obedece, o vento obedece. Jesus deu ordem aos demônios: sai, espírito imundo. E eles obedeceram. O ser humano não obedece de jeito nenhum. O diabo obedece, o vento obedece, o mar obedece. E os peixes também, Giovana. Não está escrito na Bíblia, não. Mas eu fico pensando assim: Wellington, Jesus deve ter falado assim: peixe, não chega perto do barco de Pedro. Desce de pescar a noite toda sem pegar nada. Vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado, vai ficar cansado. Talvez foi a única noite que ele não pegou nada. E só não pegou nada porque Deus não permitiu. Porque se tivesse pegado alguma coisa, não seria chamado de milagre no outro dia. Jesus deve ter falado com os peixes: ó, vai para bem longe, não chega perto do barco do homem, não. Eu não quero nenhum de vocês naquela rede. Aí no outro dia, pescando, nós não pegamos nada, mas segundo a tua palavra. Quer dizer, ele creu na palavra. Irmão, não adianta vir na igreja se você não crê na palavra. Se você não vive a palavra de Deus, ela tem que ser vida para nós, irmãos. Que maravilha, hein? Aí quando Pedrão vai lá para o fundo do mar, Jesus diz: ai, vai para a rede dele, todo mundo agora vai para a rede. Irmãos, Jesus não falou com os outros pescadores. Jesus chamou, Pedro estava com os outros pescadores lavando a rede. Jesus chamou ele, pegou o barco dele, pregou, e Jesus fala com ele: sai-te para o alto mar. Quando Pedro lançou a rede, era tanto peixe, tanto peixe. A Bíblia diz que quase o barco vai a pique, quase afunda, a rede quase se rasga. E tem uma coisa: não foi peixinho de 200 gramas, 300 gramas, não. Era só peixe grande. A Bíblia diz que grandes peixes, peixes enormes, a rede estava quase rasgando.
vou, mas porque o Senhor está mandando. É mesmo que eu falo assim, ó, eu creio na tua palavra. Eu vou obedecer a tua palavra. O Senhor está dando uma ordem, eu vou obedecer. E era tanto peixe, que a rede estava se rasgando. Quer dizer, numa noite antes, os peixes desaparecem. Numa noite depois, é tanto peixe que a rede não aguentava. Isso é obra de quem? Do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente fica frustrado com determinadas situações, mas se esquecendo que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. Pedro não pegou nenhum peixe, não é porque o mar estava ruim, é porque Deus não quis que ele pegasse. Mas a hora da vitória chegou. Eu fico imaginando a cara do Pedrão com aquelas redes cheias. Esse é o Deus que nós servimos. Então, irmãos, a palavra de Deus. Se você ouve a palavra, se você guarda a palavra, se você está vivendo a palavra de Deus, você pode ter os seus momentos de frustração. Pedro ficou frustrado, mas ele ouviu a palavra e entendeu que o milagre estava no obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então guarde isso no teu coração. Você veio aqui, a palavra está sendo ministrada, e que Deus, sempre nos teus momentos difíceis, sempre que você estiver passando por aflição, por angústia, quando você estiver passando por situações que parecem não mais suportar, vai para a Bíblia, dobra o joelho para a Bíblia, vai ler a Bíblia, pede a Deus para falar com você, ou permita que o Espírito de Deus traz à tua memória a palavra que já foi ministrada no teu coração. Amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui 3 meses, que essa palavra você venha lembrar. Não, está lá no domingo, que a palavra foi forte, eu tenho que viver a palavra. Porque, irmãos, pode cantar bonito, pode orar muito, pode fazer o que for, se a palavra não for a prioridade, a gente está perdendo tempo. É uma coisa que eu amo. E se você está pedindo de coração, Deus vai te dar. Porque quando eu comecei, eu pegava o versículo da Bíblia e marcava. Na hora da oportunidade, eu me perdi, não sabia onde estava, gaguejava. A irmã falou do louvor. Ensaia, chega aqui, esquece. Isso não é só com vocês, não. Já aconteceu comigo. Eu falei que botaram a apelido de mim, irmão Kiki. Vamos ouvir os irmãos aí essa oportunidade, pegar o microfone, irmãos, que eu esqueci. Aí ficava o Kiki. Mas, se você, não adianta também você querer o dom da palavra e não ler a Bíblia. Não vai ter nunca. Não é você querer o dom da palavra e não ouvir pregação. Você tem celular, você pode começar a ouvir pastores pregando para você aprender. Hoje você está aprendendo aqui, ouvindo a palavra. Ah, se eu me dá o dom da palavra, mas não leio a Bíblia, não ouço pregação, não me dedico a nada que está relacionado. A tua aprender não, irmãos. Amém? Amém. E por mais que você faça aqui, não rejeite a oportunidade. Ah, vou falar errado, não rejeite a oportunidade. Um dia eu estava conversando com o pai da Fagner, o Roberto, pastor. Rapaz, você não sabe a alegria, ela não sabe disso. Eu conversando lá com ele tomando café, rapaz, você não sabe a alegria que eu estou. Eu falo assim, é mesmo, rapaz? Conta a benção. A Fagner, rapaz. Nunca imaginei Fagner pregando. A fonte que ele veio aqui, viu você pregando aqui. Pastor, nunca imaginei de ver Fagner pregando. Eu vejo ela lá com a Bíblia, eu vejo ela pesquisando, ela buscando. E eu fico numa alegria, pastor, porque o desejo de todo pai e toda mãe é ver o filho na presença de Deus. E eu estou vendo como que a Fagner está se dedicando. Aí como que ela vai vir aqui ministrar uma palavra, se ela não pegar a Bíblia em casa, ler, pesquisar, vai falar o quê? Aí a gente vai só se aprimorando. Mas o pouco nunca se começa com muito.
Hoje você lê um versículo da Bíblia. Amanhã você já lê um versículo e já dá uma pequena explicação. E por aí daqui a pouco está pregando. Agora, se toda vez que tiver uma oportunidade, não é porque você está rejeitando Deus, é porque você tem vergonha, né? Eu conheço alguém aqui chamado Calinho, que é timidez só, né? Né, Calinho? Muito tímido. Mas tem que deixar a timidez de lado e começar, se o desejo é louvar, comece a ficar, ouça louvor o dia todo. Daqui a pouco está na tua mente, você vai errar. Às vezes o nervosismo, dependendo se é a pessoa, mas se for fazer para Deus, faça. Vai fazendo, daqui a pouco. Vocês acham que eu pregando aqui, que eu aceitei Jesus, já comecei do jeito que eu estou aqui? Nada. Eu arranhei, já passei vergonha, né? É o irmão Kiki. Graças a Deus que não sou o Kiki mais, mas já fui. Porque em vez de falar, até esqueci, em vez de falar, a paz do Senhor Jesus, né? Já pegava o microfone, Kiki. Mas estou aqui pregando. Hoje eu prego para 1, para 10, para 1000. Eu já preguei, estou falando para a glória de Deus. Já preguei, Fagner, de 10 a 15 mil pessoas em cima de um palanque. Um texto bíblico que eu li, fechei a Bíblia e preguei. E a glória de Deus desceu naquele lugar. Mas se eu não tivesse abraçado, eu oro até hoje. Hoje eu dou meu joelho aqui antes de começar o culto, Senhor. Não tira de mim a autoridade que o Senhor me deu. Me dá sabedoria na palavra. Aqui meu camarada já prega, não, mas até hoje eu peço sabedoria. Isso aqui que você ouviu, isso é resposta de oração antes de você chegar. Porque é sério, pregar é sério. Você vai me dar autoridade, me dá ousadia, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu quero ser usado na tua palavra. É isso. Amém? E Deus vai liberando os dons, né, para cada um que busca de todo o coração. Oh, glória a Deus. Não tem vontade de parar. Coisa hora do Senhor. Já deu meia-noite, amigo? Está na glória aí. Quero Jesus. Não é? Dá nem vontade de botar, meu lugar? É muita palavra. Da glória. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? Fala assim: Jesus, me ensina a guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E como foi dito, e se porventura pecar, você tem um advogado do lado de Deus lá. Amém? Aquele advogado vai dizer lá, meu pai, ó, a minha filha lá pecou, meu filho pecou, errou, tá? Se arrependeu. Então todo aquele que se arrepende, todo aquele que se achega a Deus, a Bíblia diz, irmãos, que quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Deus nos perdoa e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, Wagner, o Érico, os irmãos que aqui estão, se algum dia tropeçar, se algum dia pecar, e o capeta vir no teu ouvido assim, vai para a igreja, você vai cantar, você pecou. Você vai pregar, você pecou. Você vai ter uma oportunidade, você vai lá na frente, você pecou. Abre a tua boca e fala: Satanás, eu pequei, mas eu tenho aquele que é o meu Senhor, o meu perdoador. Eu já estou perdoada, porque já pedi perdão dos meus pecados. Não deixe de fazer algo de Deus por qualquer coisa, não, irmãos. Sabe? Satanás está aí, o diabo não brinca de ser diabo. A gente brinca às vezes de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Agora para outro arrebatamento vai acontecer. E só vai subir aquele que está na palavra, aquele que guarda a palavra, aquele que vive a palavra. Então, irmãos, servir a Deus é coisa séria, mas que Deus te abençoe, que Deus te restaure, que Deus te dê saúde, que Deus te dê forças físicas e espirituais, e que tudo aquilo dentro da
te dar em dobro. Amém? Aplaude o Senhor Jesus.